O tema hoje é ativando o coração. Ativando o coração. Eu queria já ir direto para a palavra, para que a gente possa ganhar um tempo aqui. Eu queria que você abrisse comigo em João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Diz assim, Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Que texto maravilhoso. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu li esse texto, meu coração se enchia de expectativa, porque a palavra está dizendo que eu farei obras ainda maiores. Pensa comigo, olha as obras que Jesus fez, os milagres que Ele fez. E essa semana eu estava com o time em uma reunião com o pessoal do Instituto Livres, e uma frase que um rapaz me disse, tocou no meu coração e me trouxe para esse texto. Ele disse assim para mim, ele falou: Elton, lá no sertão tá chovendo de milagre, é milagre todo dia. Quando ele falou isso, meu coração deu uma pontada. Só que eu estava no meio de um monte de gente, eu dei aquela segurada no choro, sabe? Você dá aquela disfarçada, fala, opa. E aí eu comecei a lembrar que eu sou um homem espiritual. Eu faço parte de uma família espiritual. Eu tenho um pai espiritual. E aí eu me questionei, o porquê que eu não vejo essas obras que Ele falou que nós faríamos mais que Ele, tão frequentemente? Por que eu não estou vivendo uma vida de milagre? Por que onde eu transito não é milagre saltando aos meus olhos em todo o tempo? Se lá no sertão está acontecendo, por que aqui em São Paulo não está acontecendo? Por que na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha igreja, eu não vejo essas coisas fluírem de uma forma assim de perder o controle? E aí eu comecei a ler esse texto. E o versículo 11, antes desse que eu acabei de ler, me chamou a atenção. Que o versículo 11 diz assim: creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam em mim quando eu digo, Jesus dizendo, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E na hora, deu um alerta na minha mente. É por causa do meu coração. No dia a dia, na correria, nas coisas, eu tenho esquecido que eu tenho um Pai. E quando nós não cremos no Pai, nós abrimos uma lacuna gigantesca para o espírito da orfandade entrar nas nossas vidas. E esse espírito da orfandade, ele torna o que é ativo em passivo. Ele torna o que é ativo em passivo. E as consequências da orfandade, os prejuízos, são grandes. Porque a orfandade, ela traz prejuízos físicos, intelectuais e emocionais. Não apenas para nós, mas para a nossa casa. Ele traz prejuízo para nossa casa.
Quando você não crê que você tem um pai, você não está afetando apenas você, mas você está afetando quem está na sua casa. E hoje eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre as filhas de Zelofehad. Quantos aqui sabem dessa história? Quase ninguém, né, gente? Tá na Bíblia, hein? A gente vai ler isso aí hoje, beleza? Vá comigo lá para Números 27. Números 27. Mas antes de entrar nessa história, eu quero te fazer uma introdução aqui para você entender essa história. E hoje eu vim raiz, viu, gente? Eu vou ser vulnerável agora, presta atenção. Nossa, pastor relevância. Raiz, velho, raiz. Veio no papel mesmo. Meu computador quebrou. E tô lendo a Bíblia, hein, gente? E a Bíblia quando eu liderava os adolescentes, gente. Foi a primeira que eu vi, eu peguei. Então tá bom, vamos que vamos. Vamos lá, quero te dar uma introdução. Lá em Números 13, você vai lembrar comigo, se você tem lido a Bíblia, e eu creio que você tem lido, que lá em Números 13, Moisés enviou 12 espias, né, para eles darem um reconhecimento lá na terra de Canaã. Falou, vai lá, porque o Senhor prometeu uma terra que emana leite e mel, e enviou 12 espias lá para fazer um reconhecimento. Nesse reconhecimento eles voltaram 10 espias falando, Moisés, parada lá é louca, tem um monte de gigante, um monte de tribo lá, uns exércitos mais fortes que a gente, vai dar ruim, não é essa terra não, vai dar ruim. Porém, 2 espias, e eu vou citar o nome deles aqui, Josué e Caleb, eles voltaram com cachos de uva. Então eles não voltaram apenas com palavras, eles voltaram com fato. Eles trouxeram 2 cachos de uva e falaram para Moisés, Moisés, lá tem umas frutas da hora, lá realmente é a terra que emana leite e mel. Porém, o jogo estava 10 contra 2. Quantos aqui jogam futebol? Quantos aqui jogam futebol? Quando você está jogando, você está tomando de 10-2. Como que você anda em campo? Você está na pegada? Não, vamos virar, né, Alex? Vamos virar, 10-2. Você já fala, vixe, já era, né, mano? Tipo, só vou cumprir tabela aqui. E foi isso que o povo fez. O povo começou a dar ouvido aos 10. E o povo começou a murmurar. Deixa eu te dizer uma coisa. A murmuração, ela é um traço da orfandade. O órfão, quando ele fica órfão, como que ele se sente? Abandonado. Ninguém tem pena de mim, eu estou sozinho. Ele fica esperando, ele fica murmurando. E aquele povo ficou murmurando. E em consequência disso, Deus... E eu vou ter que ler esse versículo. Sabe por que eu vou ter que ler esse versículo, gente? Porque eu achei uma coincidência no texto. Só que eu acredito que a palavra de Deus não tem coincidências. Amém? Você crê nisso? Lembra que eu li o versículo 11 no texto lá de João? Eu fui ler o versículo 11 dessa história, dessa introdução para chegar no 27. O versículo 11 diz assim, Deus dizendo para o povo, lá em Neemias 14, diz assim, até quando vocês, vou até olhar aqui, peraí, aqui ó, versículo 11, o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?
Volta a palavra, crê em mim. Deus olhou para aquele povo e disse: vocês estão murmurando, até quando vocês não vão crer em mim? Eu não disse que vocês iam entrar na terra prometida? Então por que agora vocês não estão mais crendo? Vocês estão murmurando. E por consequência disso, Deus veio e disse: por causa disso, esta geração não entrará na terra prometida. Vocês lutaram, vocês passaram por vários milagres que vocês viram acontecendo, mas vocês não vão entrar na terra prometida. Mas eu sou Deus que mantenho minha palavra. Então os seus filhos entrarão na terra prometida. E Josué e Caleb também, porque eles creram. E Josué e Caleb entrou. E aí que entra a história das filhas de Zelofeade. E aí eu queria trazer uma reflexão agora para o seu coração. Você já ficou de fora de algo tão importante porque você não acreditou? Olha o povo, passou por vários milagres, saiu da escravidão, Mar Vermelho, deserto, tal, viu sarça, viu nuvem, um monte de coisa. Na hora de entrar, pastor, eles não acreditaram e ficaram de fora. Posso ser vulnerável de novo aqui? Posso? Estou em família? Mesmo? Amém. Viu você que está na internet, eu estou em família. Eu lembro que numa parte da minha vida que eu estava na caverna, que as coisas estavam bem difíceis para mim, por alguns acontecimentos na minha vida, eu lembro que eu estava no meu quarto, sozinho, chorando, ali, perdido, pedindo para Deus me orientar, para Deus não se esquecer de mim, lembrando e olhando na palavra e dizendo: cara, eu tenho um pai, velho, não é possível, eu não fiz nada, e as coisas aconteceram. E eu me senti como as filhas de Zelofeade, porque elas sofreram, e nós vamos ver essa história, pela ausência do pai terreno. E eu estava ali, e aí eu lembro que eu abri meu Instagram, do nada, e eu vi uma foto. E eu vi uma foto de um grupo de pastores, amigos meus, vivendo algo incrível que eles postaram. E no meu coração não gerou inveja, sabe? Não gerou isso. Eu fiquei feliz muito de ver aquelas coisas acontecendo. Mas veio algo no meu coração que doeu, que eu falei: eu estou de fora. E eu lembro que aquele dia eu dobrei meus joelhos e eu orei a Deus dizendo: Pai, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer nesta nação. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer aqui em São Paulo. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer na minha família. Não me deixe de fora. E alguns meses depois, eu entrei por aquela porta ali. Então, eu quero dizer para você que quando nós recorremos ao nosso Pai, quando nós recorremos ao cabeça da casa, Ele não nos deixa de fora. Amém? Vamos para o texto. Números 27 diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor,
mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Olha só essa história, gente. Deus tinha prometido que aquela geração não entraria, os filhos entrariam. Quando entraram, Moisés estava ali repartindo as terras com os líderes. E aí Zelofeade estava entre os clãs, só que a palavra diz que ele morreu. Ele morreu. Só que ele não morreu de morte natural. A palavra diz aqui que ele morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Talvez hoje você tenha colhido algumas consequências, como essas mulheres aqui estão sofrendo, por causa do seu pai terreno. Talvez por causa do próprio pecado dele, talvez um pecado de prostituição, ele tenha abandonado a tua família. Talvez por um pecado de vícios, alcoolismo. Ou talvez apenas dele realmente ser um pai presente na tua vida. Talvez hoje você tenha colhido esta ausência, essa consequência. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: que o teu pai que estás nos céus, ele nunca te abandonou. E aqui está uma história para te demonstrar isso. Porque elas, além de terem perdido o pai, por causa do pai, elas não podiam entrar na terra, elas não podiam ter terra, porque naquela época elas eram mulheres. Naquela época, a herança do pai só podia ser passado para filho homem. Para filho homem, ou seja, elas seriam eternas órfãs. Elas iam ter que viver na terra prometida, talvez até como escravas, porque elas iam depender de outras tribos, de outras pessoas, para que elas pudessem sobreviver. Mas tem algo aqui no texto que é maravilhoso. Porque aqui, no versículo 2 do 27, a palavra de Deus diz que elas se prostraram na entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro era a tenda onde Moisés recebia a direção de Deus, é onde Deus se manifestava. Era ali que Deus se tornava presente e respondia e dava direção ao povo. E a palavra de Deus diz que elas se prostraram. Elas se renderam. Elas se entregaram. Faz algum sentido para você? Quando elas ficaram na frente da tenda do encontro, elas entregaram, se prostraram, se renderam ali diante de Deus. E isso me leva a Romanos 8,15, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ao momento que elas se renderam ali, na frente da tenda do encontro, elas saíram da condição de órfão. Elas saíram da condição de serem filhas passivas. Filhas que, por causa do pecado do meu pai, agora eu perdi a herança, eu não tenho mais direito. A partir do momento que elas tiveram aquele encontro genuíno ali, se rendendo, se prostrando, se entregando, elas se tornaram filhas ativas.
Assim como eu e você, como diz aqui em Romanos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando o nosso coração é entregue, é rendido, é prostrado, a palavra de Deus diz que Ele nos adota. E na palavra original, o adotar significa a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo que se tornam filhos. É um estado abençoado. A partir do momento que eu e você, mesmo tendo consequências de abandono, consequências de várias situações, a partir do momento que nós nos entregamos, a palavra de Deus diz que Ele nos adota como filhos. Nós deixamos de sermos pessoas passivas para pessoas ativas. Nós deixamos de ser homens e mulheres naturais e viramos homens e mulheres sobrenaturais. Nós passamos a não fazer parte apenas de uma família terrena, mas nós passamos a fazer parte de uma família espiritual. E a palavra vai mais longe, porque no versículo 37, no mesmo capítulo 8 de Romanos, a palavra diz que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Além de nos dar uma condição ativa, o Senhor ainda nos torna por meio dele mais que vencedores em tudo. Em tudo. Você pode dar uma glória a Deus? É nessa perspectiva que os filhos de Deus andam. É nessa perspectiva que eu e você precisamos acordar dia após dia. Que eu e você temos um Pai. Que nós somos filhos ativos. Nós somos filhos que construímos. Nós somos filhos que vamos além. Porque o Pai está conosco. Amém? E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no fim da história dessas mulheres. Sabe por quê? Porque a história dessas mulheres trouxe aos meus olhos muitos pontos espirituais. E eu quero citar 3 com vocês, que tem tudo a ver com o que eu e você estamos vivendo aqui hoje. E a minha oração durante a semana toda é a mesma oração que eu faço toda vez que eu entro junto com a Letícia lá no nosso curso de DNA da membresia. E que minha primeira fala lá é que o Senhor gere convicção no seu coração se é aqui o lugar para você permanecer, para você pertencer. Porque na minha angústia, foi aqui que o Senhor me plantou. Foi aqui que o Senhor falou para mim, você não vai ficar de fora. Então eu creio na igreja de Jesus. Eu creio que nós não estamos aqui construindo algo para nós. Nós estamos construindo algo eterno. E algo para que a próxima geração possa usufruir. Porque a herança vai permanecer, amém? Então, eu não tenho dúvidas de que um dia esta igreja terá 100% dos seus membros ativos em todo o tempo. E é esses 3 pontos que eu quero trazer para você, baseado nesse texto. O primeiro é, essas mulheres, a partir do momento que elas entenderam que elas tinham um pai, que elas se prostraram ali na frente da tenda do encontro, elas entenderam que elas são um lugar para se conectar. Elas entenderam que o lugar não tem a ver com prédio. Que o lugar não tem a ver se eu estou aqui ou estou acolá, se é bonito, se é feio. O lugar tem a ver com quem elas são.
O lugar tem a ver com o que o pai dela diz que elas eram, que elas são, que o pai diz que nós somos. Nós somos filhos. E por elas saberem disso, lá no versículo 3, depois que elas falam que o pai morreu, elas dizem: ele morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Elas entenderam que elas eram agentes de conexão dos céus. Elas entenderam que o que elas ligarem na terra, elas vão ligar no céu. Elas entenderam que não, eu sou filha, então essa herança pertence a mim. Não importa se eu sou mulher, a herança é minha. Corre em mim o mesmo sangue do meu pai. Essa herança é minha. E elas se tornaram ali uma conexão. Elas ali, diante de Moisés e dos líderes, elas reivindicaram o que era delas. O que era delas no original. É meu essa herança. E a segundo ponto ali foi a resposta de Moisés, que traz a segunda atitude aqui que eu quero trazer para nós como filhos ativos. Sabe qual que é a segunda atitude que um filho ativo vive 100%? Um filho ativo é relevante. Porque a palavra diz que Moisés levou o caso perante ao Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão, você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E diga a todos os israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Elas foram usadas, elas foram tão relevantes ali, que elas mudaram a lei. Elas mudaram a lei. Isso não tem a ver apenas com conquistar um espaço, mas tem a ver com transbordar aquilo que ela é. Por causa que ela entendeu que elas são ativas, elas foram relevantes, elas foram a mais. E o Senhor mudou a lei. Falou: agora todas as filhas aqui têm direito. Gente, imagine na época. Eu estou contando, a Bíblia está relatando, está tendo uma narrativa aqui de uma família, que são as filhas de Zelofeade. Vocês acham que no meio daquele povo gigantesco não existia outras filhas que estavam ali perdidas, que não sabiam o que fazer, porque o pai morreu e elas não tinham mais direito à herança? E por causa delas, dessas 5, a lei mudou, destinos foram destravados, vidas foram restauradas, situações foram mudadas. E eu creio que elas não tinham nem noção que a vida delas, a atitude dela, poderia atingir outras pessoas, outros destinos. Sabe por quê? Lembra quando eu disse lá no começo? Se nós dermos brecha para a orfandade, ela não vai atuar só na nossa vida, vai atuar na nossa casa. Aquilo que Deus derrama em mim, vai para a minha casa. E o último ponto, eu acho que você deve saber qual que é o último ponto. Qual que é o último ponto? Fala alto aí. Uma família para pertencer. A partir do momento que a lei mudou, elas receberam a herança. Elas receberam o que era de direito, parte da terra. Está aqui a parte da terra para vocês. A partir do momento que elas receberam a parte da terra, elas deixaram de ser frequentadoras daquele lugar que elas seriam, e elas passaram a pertencer àquele lugar, porque aquela parte era delas. E esse pertencimento
trouxe também junto com elas responsabilidade. Por quê? Porque naquela época elas eram mulheres, a responsabilidade era do pai cuidar, era do pai cultivar, era do pai gerir, era do pai construir, era do pai multiplicar. Só que agora era com elas. A responsabilidade veio para a mão delas. Elas que iam ter que aprender a gerir, a multiplicar, a cuidar da terra, a cultivar, a investir e a preparar para a próxima geração, que são os filhos delas. E nós? Nós somos filhos ativos ou filhos passivos? Aonde você tem colocado quem você é? Você tem colocado em coisas que o vento leva? Você tem colocado todo o seu esforço apenas para receber algo em troca, o teu salário mensal? Para você viver? Ou você tem lutado e construído uma família? Meu amigo, quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei aqui um pouco, uau, depois que e é engraçado que você vê essa minha explanação, parece que eu peguei os pontos da nossa igreja, né? E falei, agora eu vou buscar um texto que se encaixa. Vou buscar um texto e vou encaixar tudo, vou fazer o trabalho tal e vou encaixar tudo bonitinho. Eu não fiz isso. Esse que é o mais legal. Eu já estava estudando essas filhas de Zelofiades, o Oliver sabe disso, há uns 4 meses atrás que eu ia pregar e por conta de algumas situações eu não consegui subir aqui. Eu estava estudando isso já. E quando eu comecei a olhar esse texto e olhar para o que nós estamos vivendo, algumas coisas começaram a se encaixar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus não vai trazer uma palavra para nós que não tem nada a ver com a gente. Deus vai trazer uma palavra para nós para que nós possamos avançar em cima dela. Ativar o teu coração, o tema de hoje, é para gerar fé no teu coração. É para você entender que você pertence a uma família espiritual. É para entender que eu não quero que você fique de fora daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Você me entende? E eu queria, antes de lançar um desafio aqui para você final, eu queria fazer uma oração bem simples por você que tem se sentido um filho passivo, que não tem crido em Deus como Pai. Amém? Posso fazer essa oração? Não vou pedir nem para você ficar em pé. Gostaria só que você colocasse as mãos no seu coração. Se você tem se sentido um filho assim. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor, pelos teus filhos. Eu peço que o Senhor, ó Pai, possa destravar. Que o Senhor possa, Senhor, transformar. Porque nós não viemos aqui, Senhor, nesta manhã para receber apenas uma boa palestra, uma boa palavra, mas nós viemos aqui para sermos transformados. Pai, eu oro para que o Senhor ative o coração dos teus filhos, ó Pai, transformando em filhos passivos para filhos ativos, no nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria lançar aqui um desafio para o seu coração. E o desafio para o seu coração tem a ver com a sua família espiritual.
Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Eu tenho aprendido que a partir do momento que eu me tornei filho, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha casa. Estando aqui em cima ou estando aí embaixo, para mim não faz diferença. Que o meu papel é só ser filho. Eu tenho entendido que tudo que Deus tem me dado, todos os meus dons, meus talentos, minha família, meus recursos, minha casa, são para Ele, porque aí vale a pena. E é esse legado que eu tenho construído com os meus filhos. Na hora do louvor ali, eu vi um casal aqui que eu esqueci o nome, se formaram agora aqui no DNA, os dois com as duas filhas no braço aqui, ó, balangando, orando, e as meninas com sono, e eles balangando. Eu olhei para eles e meu coração se encheu de alegria, porque é esse o legado que eles estão passando. Eles estão falando para as filhas, ó, nós temos uma família espiritual, ó, nós temos um pai aqui, que não importa as circunstâncias, é para Ele que nós vamos nos render, a nossa casa é deles.